Olá, girantes do mundo, bem-vindo a mais um fantástico Mundo de Douglas. Hoje estaremos com a Giovana Gadia, que vai falar sobre o Fraternidade Sem Fronteiras, né, Giovana? É isso, hoje a gente vai conversar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização humanitária que tem 11 projetos no Brasil e na África. Muito obrigado por estar brilhando aqui no meu talk show, tá? Prazer é meu. Giovana, você poderia falar um pouco sobre como surgiu o Fraternidade Sem Fronteiras, a forma que ele ajuda, porque pega tanto o Brasil quanto a África, vocês estiveram na África, né, há pouco tempo? Sim, nós tivemos, Douglas. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização que foi criada em 2009 por um empresário chamado Wagner Moura, um angustiado que a gente gosta de brincar, né? Uma pessoa preocupada com as dores do mundo. Em 2009 ele botou uma mochila nas costas e foi para a África pela primeira vez, para Moçambique, e a partir desse momento lá criou a primeira unidade de atendimento da Fraternidade Sem Fronteiras para 70 crianças. Agora em 2022 nós já temos quase 40 mil acolhidos nos 11 projetos, já em 6 países da África, no Brasil também, e só graças a Deus. E tem uma questão, eu vi lá, porque o Simão, aqui de Patrocínio, foi também lá com vocês, e tem campos de refugiados, algumas coisas nesse sentido? Como que é lá, assim, que vocês atendem? Porque eu vi, é uma pobreza mais do que extrema, né? É uma questão, falta saneamento, falta várias coisas, e o Fraternidade, ele atua muito nesse nicho lá na África, né? Com certeza. Quando o projeto começou em Moçambique, né, tratando especificamente de crianças em situação de risco, com grande vulnerabilidade, desnutrição severa, e o projeto foi ampliando. Em 2017, a gente recebeu um chamado da ONU para trabalhar no Malawi, que é nesse lugar onde nós fomos com o Simão, agora em maio, né, numa caravana de espiritualidade, num campo de refugiados. Então, são pessoas do continente africano inteiro que são confinadas, quase 60 mil pessoas confinadas no espaço, vindo de tudo quanto é tipo de violência que você pensar. Pessoas que viram suas famílias serem assassinadas, que foram feridas, mutiladas, saíram com a roupa do corpo e agora estão nesse lugar escondidas para serem protegidas dessa violência que sofriam. Então, é tudo que você pensar de tristeza num lugar só. E eu vejo essa questão que você fala das crianças, parece que tem uma questão que eles matam a família e pegam as crianças e levam para a guerrilha, uma coisa assim? Nesse projeto específico que a gente tem no Senegal um projeto chamado Chimando Futuro, que é um projeto de tirar crianças que são aliciadas da rua. Lá em Dzaleka, no Malau especificamente, o que a gente tem são muitas crianças órfãs por intolerância religiosa, por guerrilhas dentro dos países, por intolerância política, né? Tudo quanto é tipo de brigas internas nos países, guerra civil nos países, que acabam dizimando os grupos e as crianças saem sozinhas. Então a gente vê muitas mulheres sem marido, viúvas, abandonadas e muitas crianças órfãs também. Essa questão do fraternidade, ela pega uma rede realmente, né? Que hoje em dia tem, que nem você falou, começa com empresários e também tem pessoas de todo o gênero, todas as religiões, não é? Tipo assim, não fixa nenhuma religião, é realmente algo em busca de uma caridade realmente, né? Sem bandeira religiosa. Com certeza, Douglas. Isso é uma das coisas mais bonitas no projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. É sem fronteiras mesmo. Então, é um abraço a todas as religiões, é um abraço a nenhuma religião, a todas as pessoas que querem fazer alguma coisa boa, a todas as pessoas que veem no outro um irmão de verdade. Então, não é um assistencialismo. A gente gosta muito de falar isso. É muito mais uma partilha de dignidade, a mesma dignidade que eu quero para a minha vida, né? A mesma dignidade que eu quero para as minhas filhas, o outro também é legítimo merecedor. Então, com esse olhar é que esses projetos são criados, sempre com aquela intenção emergencial de tirar a pessoa da situação de risco, mas de depois potencializar o que ela tem de melhor, sustentabilidade nas suas vidas, independência, que ela possa sonhar como qualquer pessoa poderia, né, deveria sonhar. Giovana, nós vamos fazer muito mais perguntas, nós vamos para a vinheta e voltamos com mais Giovana Gadia. Gira o mundo. Giovana, e nós estávamos falando ali sobre a questão que eu acho o mais lindo do Fraternidade Sem Fronteira é realmente trabalhar com todas as religiões. Nós vemos que numa questão não tem a religião correta, né? Existe aquela que torna o ser humano melhor. E aí nós vemos que várias pessoas florescem em todos os tipos de religiões.
Papa Francisco, a gente vê o Chico Xavier, o Divaldo Franco que tem ali, vários pastores que estão fazendo também a diferença. Então lá vocês trabalham com todos os tipos de religião realmente para abraçar todo tipo de causa sem analisar a religião em si. Isso é, acho que o grande potencial que a Fraternidade Sem Fronteiras tem, Douglas, porque é realmente uma proposta de você incluir tudo que é bom, de todas as religiões, de todas as filosofias, de todos os valores, as virtudes, né? Todo mundo tem alguma coisa boa que pode te ajudar, complementar, te ensinar, e a gente também pode partilhar o que a gente sabe, acredita. Então é uma escola linda, porque cada um de nós tem uma fé, cada um de nós tem uma crença, e lá há uma grande partilha desses elementos em prol de fazer alguma coisa boa para alguém. Então, a grande pegada da Fraternidade Sem Fronteiras é você se propor um movimento. Você tem que estar em movimento pelas pessoas, né? Em prol das pessoas. E o mais bonito disso é que, na mesma medida que você faz, você acaba recebendo, né? Isso dentro do voluntariado é uma coisa muito forte, muito potente. A gente acha que a gente ajuda, né? E, na verdade, a gente está se construindo ali como uma coletividade que é muito forte, e os problemas da gente tomam um outro referencial, ficam pequenininhos, e quando a gente vê, a gente já superou um monte de coisas que antes eram muito difíceis. Até o Chico falava muito isso, que quando ele estava triste, ele ia para as comunidades carentes ajudar, e ele voltava muitas vezes chorando, com uma questão que ele pensava assim, gente, tem tanta gente passando dificuldade e eu triste. E a gente vê que é ajudando que somos ajudados. Porque realmente, né, a gente pode estar na maior tristeza, na hora que você vê a dor do outro, você vê que a sua dor é mínima. Principalmente quando você vê uma dor dessa forma, né, que é da África ali, que realmente você foi lá e presenciou mesmo. Como que foi essa viagem em si, assim? Eu tive na África algumas vezes, né? Eu comecei na Fraternidade Sem Fronteiras em 2017 e de lá para cá algumas caravanas para a África, outros para os projetos brasileiros também, que são muito impactantes também. Teve uma vez que eu fui para a fronteira com a Venezuela, num projeto que a gente tem lá, e eu achei que a África talvez fosse o pior que eu iria ver, e cheguei lá, fui impactada pelos refugiados venezuelanos também, com uma dor tremenda. Mas a primeira vez que eu fui foi para Moçambique, nesse projeto que foi o primeiro da Fraternidade Sem Fronteiras, chamado Acolher Moçambique. E foi um divisor de águas na minha vida, Douglas. Assim, tem todo um contexto de vida antes e um contexto depois dessa viagem. Exatamente por chegar lá e ter que desconstruir tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha de pré-concepções da vida, né? Inclusive do voluntariado, do movimento fraterno, espírita, que é o meu berço, né? E me reconstruir nestas outras bases, que o outro, na verdade, tem tanto direito quanto eu, que o outro, na verdade, tem que ser auxiliado naquilo que ele acredita, não no que eu quero que ele acredite, não no que eu acho que é bom para ele, mas no que realmente ele precisa. E muitas vezes o que acontece aqui no Brasil, que é uma resposta para nós, não faz sentido nenhum num país que não tem o recurso que o nosso tem. Então, a primeira vez que eu fui para a África, eu sou professora, então eu pensava assim, eu vou chegar lá, eu vou propor um projeto de educação, nós vamos tornar essas crianças, esses jovens independentes e vão criar um movimento. Não tem água. Então, quando você chega e não tem água, e realmente eles estão subnutridos, ninguém estuda com fome. Comida, porque não tem água para regar. Exato. Então, assim, ou eu me adequo ao que eles precisam, né? E é um exercício de humildade que a gente precisa fazer, de olhar e dizer assim, não, nada do que eu sei serve. Então eu preciso olhar para o outro e dizer assim, do que você precisa? Onde eu posso ser útil aqui? Né? É a questão das necessidades básicas, né? Sim. Aqui no Brasil, graças a Deus, que nem você citou a questão da Venezuela, a gente já está podendo ajudar do que ser ajudado. Sim. Isso é uma coisa muito importante se olhar, porque o Brasil é um país muito rico, principalmente em questão de comida, né? Lógico que nós temos, principalmente ali no Nordeste, algumas pessoas que passam ainda dificuldades, questão de seca. Mas o país em si, a fome, nós vemos, hoje nós podemos ajudar refugiados, né? Principalmente os que vêm da Venezuela e outros tantos países, né, que estão nessa situação de vulnerabilidade. Sim, nós temos muitos imigrantes refugiados no Brasil hoje, é uma questão, aqui na nossa região, nós já temos muitos venezuelanos também, né, que descem dessas fronteiras e vêm tentando algum recomeço, algum caminho por aqui, e a gente tem que se sentir mesmo muito privilegiado de poder fazer alguma coisa, né, de poder se movimentar em prol de quem está lá do outro lado e não tem voz, e está escondido, e está esquecido, passando uma fome, uma sede secular,
né? Não é uma coisa que começou hoje, não é uma coisa que começou ontem, mas nós somos todos responsáveis, porque a gente habita todo mundo no mesmo planeta. Isso também é uma coisa muito legal, que a gente aprende na Fraternidade Sem Fronteiras, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que você vai ajudar na África? É tão longe. Por que você não ajuda aqui? Por que você vai viajar 8.000 quilômetros para ir lá ficar uma semana? Né? E a gente entende o porquê não. Por que não a África? Por que eles mereceriam menos do que um brasileiro? E a gente vê aquela música, né, que nós escutamos do Imagine, do John Lennon, e é interessante, quem dera um mundo sem fronteiras, sem religião. Não que ele estava pregando que não tivesse a religião em si, eu vejo muito disso na Fraternidade Sem Fronteiras. E realmente é aquela música que parece um mundo de ilusões, mas é um mundo que realmente ainda nós vamos alcançar. Né? É aquela questão de realmente você não olhar fronteiras, você olhar realmente o outro. Porque não tem a diferença, que nem você falou, nós estamos no mesmo mundo em si. Não existe fora, né? Existe dentro e tudo é o mesmo contexto. Então, quando você é convidado a participar da vida do outro, e isso é uma coisa linda, Douglas, porque a primeira vez que eu fui para a África, eu passei um ano inteiro estudando, me preparando. Eu vou para Moçambique, eu quero conhecer o IDH de Moçambique, eu quero saber quais são as doenças endêmicas, expectativa de vida, como as pessoas lidam com a cultura, com a questão religiosa, com a questão do machismo e tudo. Aí fui cheia de números para a África. Tem questão de AIDS também, né? Sim, nossa, HIV é uma questão seríssima. Só que quando você vai com números e você chega, você é confrontado com histórias. Então eu fui com números e eu voltei com nomes, com pessoas, pelas quais eu me afeiçoei, pelas quais eu me comprometi, né? Então eu sei números, isso é muito importante, nenhum projeto desse sobrevive, né, sem esse conhecimento de fundo, que é um arcabouço importante, mas o mais importante disso são as conexões humanas. A gente não vai transformar o mundo, mas a gente transforma um mundo. Se a gente chega lá e consegue atacar o problema de uma criança, resolver o problema de uma família, é assim que a gente vai conseguir devagarzinho transformando as coisas. Porque hoje a gente faz um, amanhã mais um se junta a nós e outra família é ajudada, e assim a gente vai conseguindo aumentar essa rede. Porque sozinho a gente faz muito pouco. É a rede que funciona. E vocês montam projetos mesmo, Projetos. né? Tem o negócio das mães. Sim, esse projeto das Mães do Campo é uma coisa belíssima que acontece no Malawi, né, que é nesse campo de refugiados de Dzaleka. Lá a Fraternidade Sem Fronteiras tem um projeto que chama Nação Ubuntu. Ubuntu é um conceito africano de coletividade, quer dizer, eu sou porque nós somos. Então a sua força me fortalece, eu sou dentro da sua força. Conexão, coletividade, rede, né? E dentro do projeto Nação Ubuntu, que é uma escola para essas crianças que estão no campo de refugiados, a gente tem um projeto lindo, uma ação linda que chama Mães do Campo. O que acontece em Dzaleka? Quando um refugiado chega no campo, ele é colocado para dentro numa área de transição. Ele pode ter a formação que for, ele é proibido de trabalhar. Ele não pode exercer nenhuma profissão. E nos países de origem, geralmente Congo, Burundi, que são os países fronteiriços ali de onde a maioria vem, há um espectro muito machista, a mulher geralmente não trabalha. E ela chega no campo viúva ou abandonada. Então ela não tem profissão, ela não tem renda e ela chega com 5, 6, 7 crianças, né, todos passando muita necessidade. A ONU, que cuida do campo, doa, ou deveria doar, uma ração de $5 mensais por pessoa. Eu tive lá em maio, desde março, esse valor, que já é irrisório, estava atrasado. Então nós entramos em muitos casebres em que a única comida que tinha era uma água suja de milho para a família inteira. Casebres. Os casebres já é complexo, não, né? Já é uma toca, né? Quase que um buraco no chão. Então, quando você vê isso, quando você vê uma família passando isso e envolvida nisso, você consegue dimensionar um desespero de uma mãe dessa. As mães do campo são mulheres que precisam forçosamente se prostituir para alimentar os seus filhos. Porque como elas não podem trabalhar, a prostituição é o único caminho que resta. Mas elas se prostituem, Douglas, por 10 centavos de dólar, por 20 centavos de dólar. Sofrem tudo quanto é tipo de violência que você pensar. Então elas começaram a chegar no projeto pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda. Por favor, me dá um emprego. Por favor, me deixe fazer qualquer coisa aqui para o meu filho se alimentar.
porque o projeto hoje atende 450 crianças, mas o campo tem 60 mil pessoas. Então, são muitas pessoas. há uma fila gigante, né? Então, o projeto começou a acolher essas mães na lavoura. Então, elas recebem $50 por mês, trabalham ali, as crianças comem no projeto, estudam no projeto, e elas não precisam mais se prostituir. É uma coisa libertadora. Hoje a gente já tem mais de 200 mães acolhidas nesse projeto. E a viagem com o Simão foi exatamente para triar e trazer mais mães para esse projeto também. Não, muito bom, e nós vamos voltar mais com Fraternidade Sem Fronteiras, mas antes, a propaganda dos nossos patrocinadores. Gira o mundo. I'm ready Pet Store. What's your mind? Meu nome é Júlia. Ô Netinho, vai aprender inglês, que vergonha! Nossa, todo mundo me vaiando. Eu vou lá pro Iquibeu mesmo. Nossa. E também temos vários hoje artistas, escritores, várias pessoas que estão participando também do Fraternidade Sem Fronteiras, né, Giovana? É verdade, é uma rede muito grande, né? Amigos que se chegaram à causa, porque a causa, Douglas, ela é toda mantida privado, né? Não tem fomento público, não tem subsídio nenhum. Então são os apadrinhamentos, as doações que mantêm. De repente chega, né, uma pessoa que tem uma grande visibilidade, como é o caso do Alok, que é um padrinho querido, a Xuxa. Fui num show dele em Araxá. Espetacular, né? O Gianecchini, que é um padrinho, um apoiador antigo. Gianecchini, muita gente que me patrocina fala que eu sou parecido com ele. Eu achei. Parecido mesmo. Se você fizer assim com a mãozinha, a gente pode usar. Pode usar lá. É o Gianecchini depois da guerra. É o Gianecchini de Minas. É o Gianecchini de Minas. Mas é muito legal, porque essas pessoas, né, aliando a imagem, a história delas, levam o projeto mais longe também, né? Há esse interesse de falar, poxa, eu sou fã, então que legal, por que ele está apoiando? É realmente um abraço, né? Claro. Nós vemos muito disso, por exemplo, seu esposo é médico oncologista, né? Nós vemos muito disso também do Hospital do Câncer de Barretos, né? Sim. Os artistas foram ali, abraçaram a causa e hoje tem até uma unidade que vai do Hospital do Amor, Sim. que vai ter um convênio, alguma coisa que me patrocine. Olha que então a gente vê que é bonito isso, né? Claro. De estar expandindo as coisas que dão certo. E o Fraternidade Sem Fronteiras, justamente por ter essa organização, porque a gente vê que falta muita organização em alguns países. Nós vemos que necessitou da Venezuela, pessoas que têm que vir porque o país está em colapso. E a África também tem esses colapsos, né? Por isso que precisa de ter essas organizações realmente para organizar as coisas, né? É verdade. Precisa da vontade, né? Precisa da vontade e da organização para poder fazer com que isso tenha continuidade. Porque acho que o primeiro passo é sempre muito tranquilo, dizer assim, eu quero ajudar. Mas seguir ajudando é que é mais complicado, né? Você ter uma continuidade, as crianças crescem, as pessoas vão precisando de outras coisas, mais pessoas vão chegando aos projetos também. A gente viu com a pandemia o quanto houve um empobrecimento mundial, né? E isso impactou muito a Fraternidade Sem Fronteiras, porque se por um lado nós tínhamos no começo da pandemia mais ou menos 28 mil acolhidos, nós saímos da pandemia com quase 40 mil. E nós diminuímos o número de pessoas que apadrinhavam, porque as pessoas perderam sua renda, perderam seus empregos. Então isso é um grande desafio para a gente, é um desafio diário. Então a oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso, dizendo para as pessoas que é uma causa séria. Douglas, vou te dizer, a primeira vez que eu cheguei na África, porque o apadrinhamento, R$50 por mês, mantém uma criança comendo um mês, e que eu realmente vi aquelas crianças com aquele prato cheio de arroz com feijão, comendo aquilo, não deixando um grãozinho no prato, eu falei, esse negócio é sério. Isso aqui é sério, né? Eu não sou uma pessoa pública nem nada, mas a gente tem o nome da gente, o nome da nossa família, que é uma coisa que a gente honra muito. Eu tenho tranquilidade de aliar o nome da minha família ao nome desse projeto, porque eu vi, né? E eu tenho responsabilidade de dizer realmente para as pessoas que ajudam e que, de repente, ainda não tiveram a oportunidade de ir numa viagem dessa, numa caravana dessa, que é muito sério, que faz muita diferença na vida dessas pessoas. E a questão também a gente vê que são necessidades básicas, né? Que você foi com todo o anseio de questão de educação, que é a sua área e outras coisas, mas quando a fome aperta, primeiro vem aquela necessidade. Tem que acalentar a fome mesmo. E lá a gente vê a fome extrema, né? E isso é bom de você falar, que realmente... E o projeto ele tem uma rede que mostra essas viagens que vocês fazem, um canal ou um Instagram, alguma coisa nesse sentido?
A Fraternidade Sem Fronteiras tem o canal no Facebook, o canal no Instagram, tem o YouTube da Fraternidade Sem Fronteiras, e isso é tudo, há registros, né, dessas viagens, de tudo que acontece dentro dos projetos. Nós tivemos uma alegria muito grande agora em Madagascar, que para mim é o projeto de maior gravidade da Fraternidade Sem Fronteiras, é uma seca, assim, secular mesmo, né? Num dos lugares mais pobres do mundo, o sul da ilha de Madagascar, em que lá a gente perde criança todos os dias, Lucas. Lá ainda a morte de crianças por fome é uma coisa banal, né? Então, há mais ou menos 30 dias nós conseguimos furar o primeiro poço em Madagascar, água. E ver as crianças recebendo aquela água, aquele copo de água, uma bebia um golinho e entregava. Nem beber um copo inteiro de água tem coragem. Aquilo é tão precioso e aquilo é tão bonito de dividir, sabe? Toma um golinho, dá pro amiguinho, o outro. É muito emocionante de ver e coloca a gente num estado de reflexão muito grande também. Que é coisa que nós não damos nem valor mais, né? Fartura De ter uma água dentro de casa. Imagina, né? A gente escolhe a hora de beber, a gente desperdiça. Banho, né? Quantos banhos. Eu ajudo muito nisso. Eu tomo banho só aos sábados. Com banho. Eu economizo água. Eu acho que isso é sustentabilidade. Sustentabilidade? Eu acho. Você está alinhado com a Fraternidade Sem Fronteiras num nível hard, assim. Já vamos sentando lá, ó. Banho só aos sábados. Acho que pode ser uma campanha. Pode ser uma campanha, ó. Pode ser uma campanha. Mas brincadeiras à parte, mas é muito bonito isso de se ver, realmente. Porque são coisas que as crianças, eu gosto muito também, você leva seus filhos também, assim, para assistir e outras coisas, justamente para eles verem. Eu vi que o Simão levou a Luísa, né? E vários. É bom mostrar também. Falar assim, ó, peraí, você tem isso. É verdade. Agora, olha aqui, ó, tem criança que não tem nada. Eu levei meu sobrinho uma vez para fazer caridade no centro espírita mesmo. E ele, na hora que ele viu um muro de lata, latão mesmo assim, e o pessoal muito pobre, ele chegou na casa dele e começou a juntar os brinquedos. E falou, é para levar para o pessoal do muro de lata. Isso muda realmente, né? E é bom a gente ir trabalhando isso, para as pessoas verem realmente que tem o outro que está precisando mais. Né? Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de levar a nossa filha mais velha 2 vezes em missão para Moçambique. E realmente, existe uma Isabela de antes e uma Isabela de depois do projeto. Assim, a maneira como ela vê o mundo, a maneira como ela se vinculou a isso, se comprometeu também, né, se sensibilizou. Porque é o que você disse, né, a gente tem uma abundância, uma fartura, um conforto, e eles são criados nesse universo, não são confrontados com uma realidade mais dura. Vê na televisão, às vezes vê uma notícia, mas você está imerso nessa realidade, você vê ali que tem um jovem da sua idade que não tem o celular que você tem, que não tem tênis, que não tem nem um chinelo, que não come como você come, que está magrinho porque está com fome, é outra coisa. Então isso arrasta, né? Isso é maior do que qualquer discurso, é maior do que qualquer história que eu possa contar, né? Então, hoje no Brasil, a gente já tem grupos de voluntários jovens no Brasil, nos projetos no Brasil, fazendo ações para reverter para os projetos da África. Então, eles se organizam, se mobilizam, conseguem ali um recurso e falam, isso é para as crianças de tal lugar, de tal projeto. E é lindo, porque por mais que, né, seja óbvio, caro uma viagem dessa, um pouquinho todo mundo pode fazer, né? Um bocadinho qualquer um de nós pode fazer. E para ser uma pessoa ajudando ali, como que faz, assim? Tem uma inscrição? Aonde que a pessoa pode ajudar? Dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, o coração disso tudo é o padrinho, né? Quem suporta esse projeto, todos os projetos, são os padrinhos, com essa contribuição que começa em R$ 25,00 mensais e é o que você puder dar, né? Então, o compromisso é mensal e você apoia o projeto do seu coração. Eu quero apoiar o projeto Fraternidade na Rua, que trabalha com pessoas em situação de rua. Você pode fazer por projetos. Sim, que mais você identifica. Seu recurso vai para o projeto que você apoiar. Você vai lá no site, no www.fraternidadesemfronteiras.org.br e lá tem apadrinho. E aí tem todos os projetos com o histórico de todos eles, o que cada um faz e ali como é que você apadrinha. Se você quer apadrinhar com 25, com 50, se você tem condição de apadrinhar um pouco mais. Giovana, eu ainda não posso apadrinhar, é pesado assumir um compromisso mensal. Posso fazer uma doação? De quanto você quiser, sempre que você quiser, né?
Porque é isso mesmo, a ideia é essa mesmo, é que não seja nada pesado para ninguém e que cada um, dentro das suas possibilidades, ajude a mobilizar. Nossa, eu não posso doar R$1, mas eu posso falar. Eu posso levar a mensagem, eu posso divulgar a ideia. E aí, de repente, alguém que você conhece vai apadrinhar, vai ajudar, vai abrir uma porta. E é assim que as coisas têm acontecido. E você colocou lá, por exemplo, R$50 alimenta uma criança. Uma criança por um mês. Por um mês. Por um mês. É impressionante. É um lanche que a gente sai e faz, né? Às vezes hoje em dia com o preço das coisas, nem R$50, lanche, né? se você for no cinema, você gasta com pipoca e o ingresso. E o ingresso, exato. O Rodolfo E a fala pessoa muito come isso. o mês inteiro com aquilo. Come o mês inteiro. É uma refeição por dia dentro do projeto, um prato robusto, um prato grande de arroz, feijão, de chima, que é uma comida típica deles, e que garante que eles saiam dessa zona da desnutrição e possam aí sim fazer o contraturno escolar, estudar, aprender português, né? Porque para ter uma chance aí de continuar depois, mas primeiro você precisa cuidar da fome, senão nada feito, né? Giovanni, gostaríamos também que você assinasse o nosso quadro de ouro. Opa! É o quadro que todos os nossos entrevistados Que assinam. lindo! E você também já pode ir lá no nosso Instagram, que tem uma foto do nosso quadro, para você seguir e analisar todas essas assinaturas. Ainda nós vamos tirar uma outra. E já se inscreva também no canal. Que alegria, gente. Que alegria. Fiquei muito feliz. E gostaria também de te presentear com um livro, Guerra Obscura, Nascimentos Escolhidos, um livro de minha autoria. Muito obrigada. Aqui atrás ainda tem uma questão. Esta é uma história de ficção. Se você provar o contrário, siga o caminho da luz porque estará morto. Uau, uma provocação boa, né? É uma provocação. Olha só, obrigada, que lindo. E, Giovana, uma das coisas também que nós temos, no dia que eu fiquei sabendo, né, que nós fechamos, você está aqui em Patrocínio, eu corri e falei assim, não, nós temos que gravar com a Giovana para mostrar o Fraternidade Sem Fronteiras. Coisa boa. Porque uma das coisas da nossa produtora, que é a CWD, é também 1/3 de tudo que arrecadar passar para as obras de caridade. Por enquanto ainda não sobrou quase nada. O reinvestimento, né, Walter Rose, é grande. Então, assim, você vê, né, tem questão de microfone, câmeras, outra coisa, mas nós já estamos empenhados e pelo menos um apadrinhamento você já tem lá garantido no Fraternidade Sem Fronteiras. Ganhei tá bom? meu Para dia. CWD. Obrigada. E é bom, porque a gente vê isso em casa. As pessoas hoje veem esse projeto. Pode eles entrar, né, no Instagram, nas outras redes. A gente vê escritores também que doam as suas obras. Sim. Então é importante, talvez a pessoa não tenha doado, mas compra uma obra de quem já doou a obra. Sim. O Andrei Moreira faz isso, várias outras pessoas. Klinger. O Rossandro também está fazendo com as obras dele. Olha que interessante. Já doou direitos para a fraternidade. E é isso, cada um dentro do seu nicho, do seu universo, né? Essa rede é que se forma assim. E muito obrigado por você ter brilhado aqui no meu talk show. Um agradecimento do fundo do coração. Você quer deixar algum recado? Um abraço aí para sua família. Ei, coisa boa. Para o pessoal lá da Fraternidade Sem Fronteiras também. Deixar um abraço para toda a família Fraternidade Sem Fronteiras, essas pessoas que trabalham incansavelmente na busca de um mundo melhor. E convidar todo mundo que quiser fazer parte, que quiser estar com a gente, sem fronteiras. Todos bem-vindos. É isso aí, gente. E um agradecimento a você, telespectador, que faz esse mundo girar. E também aos nossos patrocinadores, ao Wikibeu Idiomas e a Casa Bonita Material de Construções. E até o próximo Fantástico Mundo de Douglas. Gira o mundo.